Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até meio-dia e 30. Hoje, comigo novamente, o nosso amigo Pedro, com aquela famosa camisa havaiana. Pessoal, vocês vindo aqui na rádio um domingo, vocês vão ver, cada domingo é uma camisa diferente que ele compra. Eu acho que de tonelada, ele manda vir um container lá de Honolulu, no Hawaii, com essas camisas, né, Pedro? Tá ali. Bom, gente, vamos lá. Vocês que escutaram o programa semana passada, se lembram que eu tinha comentado sobre um texto que eu tinha programado para ler, mas que eu acabei atravessando um outro texto que eu tinha recebido um pouco antes. E aí eu compartilhei esse texto no segundo bloco do programa e guardei o texto que estava projetado anteriormente para depois. Então eu trouxe esse texto hoje, é uma mensagem muito forte. Eu vou disponibilizar para vocês no segundo bloco do programa, vou ler de forma pausada. Eu acho que é uma mensagem com conteúdo de reforço espiritual muito forte para as pessoas que estão dentro de uma senda espiritual, seja ela qual for. Caminho espiritual não é um lugar que você vai e não é uma doutrina. Caminho espiritual é dentro do seu próprio coração. Espiritualidade não é doutrina ou lugar, é estado de consciência, é o seu caráter, são os valores com os quais você trabalha dentro da sua própria consciência. Muitas pessoas, de forma equivocada, acham que espiritualidade é frequentar um lugar externo, seja esse ou aquele, quando, na verdade, a verdadeira espiritualidade é frequentar o mundo interno, a própria consciência, e depois exteriorizar de dentro para fora pensamentos melhores, sentimentos melhores e atitudes mais sadias dentro da vida que é corrida, é caótica. Mas dentro de nós não pode ser caótico, não pode ser corrido. Então, mesmo em meio ao mundo moderno, com toda a sua correria, é importante estar alinhado por dentro, ter um nível de consciência um pouco melhor, inclusive para enfrentar a loucura do dia a dia. As pessoas, em sua correria, elas ficam ensandecidas. E principalmente no Brasil, no atual momento, as pessoas estão muito belicosas, muito propensas para conflitos. Seja por que motivo for, seja por divergências políticas, religiosas, culturais, por exemplo, raciais, sexuais, as pessoas estão muito propensas para briga. E todos nós que estudamos qualquer teor da espiritualidade, em qualquer linha, por discernimento em cima desses estudos, nós sabemos que não dá para compactuar com esse tipo de belicosidade externa. Mas aonde que isso começa? Dentro da paz interior nossa. Embora o mundo esteja propenso para belicosidade, dentro de nós tem que haver algum nível de consciência melhor. Senão, de que adianta estudar qualquer tema espiritual se o conflito estiver dentro da gente também? Então, essa batalha de vencer a si mesmo é o grande lance da espiritualidade. E isso independe da pessoa ser da Umbanda, do Espiritismo, do Ocultismo, da Teosofia, do Yoga, do Hinduísmo, do Taoísmo, do Islamismo, do Judaísmo, ou a pessoa não ter linha nenhuma, ou ela ser materialista. Isso não é importante. O importante é o caráter da pessoa. Eu tenho amigos que são materialistas com caráter excepcional e que dão de 10 a 0 em muito estudante espiritual com caráter ruim, que estuda a parte espiritual e, no entanto, por dentro é uma guerra interna. Eu conheço materialistas que estão mais em paz por dentro com eles mesmos do que diversos estudantes espirituais em conflito com eles mesmos. Então é muito importante que a gente possa conceituar a espiritualidade como algo dentro da consciência da gente. Não é um lugar. E por onde você for, você exterioriza o que você tem dentro e soma com os outros irmãos de estudo naquele lugar que você gosta todos os valores que você já tinha dentro. Se algum dia você sair daquele grupo ou daquela linha em especial, você vai continuar carregando os valores que são seus, eles não são daquele lugar, não são daquela linha. Inclusive, todos nós somos espíritos, estamos temporariamente aportados em corpos carnais
para mais uma experiência. Nós não somos humanos, nós estamos humanos, homens e mulheres na presente encarnação, aprendendo um monte de coisa na condição em que nós estamos reencarnados. Então, nenhum de nós vai adquirir espiritualidade fora, porque enquanto espíritos que nós somos, nós já tínhamos isso antes de descermos a carne. Isso é intrínseco à natureza do próprio espírito. Nenhum de nós vai alcançar a imortalidade da consciência depois. Nós já temos essa imortalidade antes de nascermos, porque nós já existíamos enquanto consciências espirituais em outros planos antes do corpo ser formado. Entramos no corpo humano para vivenciar algo durante uma vida inteira. Quando o tempo do corpo acaba, nós saímos do corpo e voltamos para casa, para a pátria original de onde nós viemos. Nenhum de nós pertence ao plano físico. Nós estamos com o nosso passe emprestado pelo plano espiritual ao plano físico por um tempo, porque o fato de estarmos dentro do corpo não anula a condição de espíritos eternos que nós somos. O espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. Nós já estávamos vivos antes do corpo ser formado, enquanto espíritos. O corpo está no ponto, entramos. Um dia o corpo cai, saímos. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. Então, nenhum de nós vai adquirir imortalidade. Nós não temos como adquirir algo lá na frente que a gente já não tenha tido antes, mesmo do corpo físico. Nós somos imortais, com corpo ou sem corpo. A única coisa que fenece é o corpo. Isso que eu estou falando não é uma doutrina, é o conhecimento espiritual, em realidade, que é trabalhado em todas as áreas espirituais. Nenhum de nós é daqui. Eventualmente, vamos ter que sair do corpo, definitivamente. E isso não será fim de coisa nenhuma. E o que eu estou falando não é uma crença, é fato que pessoas que mexem com a parte espiritual sabem disso. Agora, isso não pode ser um conceito na mente da pessoa, tem que ser algo da firmeza do coração dela, porque na mente existe a crença, no coração existe a certeza. Essa certeza interna espiritual era chamada na velha Índia de Shirada. Shirada é uma expressão que, traduzida para nós aqui, dá algo assim: fé espiritual. Agora, essa fé não é o mesmo que a crença. A crença como um conceito doutrinário na cabeça de alguém. Deixa-me dar um exemplo. No último dia de finados, em novembro, o cemitério estava cheio de pessoas cheias de crença. Ou seja, elas acreditam em tudo, mas no dia de finados vai lá e derruba a crença com a visita aos cadáveres. Alguém que estuda a parte espiritual sabe que a consciência não vira cadáver. Então, ela não vai ao cemitério, não porque não tenha respeito, é porque para ela a consciência mora em outro plano, não embaixo de uma tumba. Isso não é crença, isso é consciência. Então, alguém com crença na cabeça, a crença não segura na hora de uma perda. Agora, alguém com certeza no coração, a certeza lhe ajuda a superar a dor da perda, porque a pessoa sabe que quem foi embora não está morto, apenas partiu para outro plano. E isso é consciência. Agora, não dá para comprovar isso para um terceiro, que só trabalha aquilo como conceito da mente. E é isso que muitas vezes não bate. Alguém com uma certeza interna, né, ela sabe daquilo, ela não tem como explicar para o outro, ela sabe de alguma forma. E isso não é fanatismo, porque o fanatismo também é algo da mente, é um condicionamento. Eu estou falando de realidade, no estado de consciência do coração. A pessoa sabe, muitas vezes ela lembra, ela tem noção correta que ela está aqui por um tempo. Isso não é uma crença para ela, isso é fato. Ela sabe que está na terra de passagem e sabe que não vai perder tempo nessa passagem, prejudicando os outros, fazendo mal, prejudicando a ela. Ela vai aproveitar a passagem, o tempo na terra, assim como o aluno aproveita o tempo dele na escola para ser produtivo, para funcionar melhor e não para ficar quebrando os outros alunos, batendo no professor ou quebrando a carteira. A Terra é a nossa sala de aula. O universo é o educandário. O corpo é uniforme. Nós estamos num ano letivo que é a nossa vida inteira. Nós não viemos aqui para quebrar carteira ou bater nos outros alunos ou nos professores. Viemos aqui para produzir algo, fazer novas amizades, evoluir, crescer e ao final da encarnação sairmos melhores do que na entrada. Assim como o aluno ao final do ano, passando, ele está melhor do que no início do ano, onde ele não sabia nada daquele ano letivo. Então, o fato de estar encarnado na Terra é muito importante para todos nós, assim como é o fato importante para o aluno não estar em casa, e sim na escola. Porque é ali que se aprende. E nós estamos dentro de uma das salas de aula do universo,
que é o planeta Terra. Mas nós não somos daqui, estamos aqui e vamos valorizar nossa presença aqui enquanto estivermos aqui. Mas entendam, aqui é apenas mais um lugarzinho que a gente habita, dentre tantos lugares que a gente já esteve antes e dentre infinitos lugares que nós estaremos ao longo da evolução. Isso é conhecimento que não vai na mente, não é intelecto. Isso é consciência. E consciência ultrapassa o limite intelectual, porque a consciência, quando está desperta, ela usa a inteligência espiritual e não apenas a inteligência do homem da Terra. O intelecto do homem da Terra é limitado ao que os 5 sentidos percebem e a percepção disso dando um corpo de conhecimento em cima do que se sabe. Quando utiliza-se a inteligência universal, você não vai usar só o intelecto dessa vida, mas a somatória de tudo. E tudo que você já viveu está dentro de você, mas você não acessa no intelecto, mas acessa em estados alterados de consciência no seu coração. Onde que esses estados aparecem? Na meditação, naqueles momentos que você permite a quietude interior, aparece em estados alterados da consciência, em transes anímicos ou mediúnicos, aparece durante experiências fora do corpo, aparece essa consciência na hora da ativação de um dos chakras ou num momento inspirado de alguém. E um momento inspirado de alguém pode ser causado por tantas coisas. Por exemplo, muitas vezes, somente o fato de escutar uma canção inspira você e faz você ganhar o dia. Sabe, você fala, escutar essa canção me fez pensar em algo elevado. Às vezes é a leitura de um poema, às vezes é a leitura de um bom livro que toque em algum tema elevado para a sua consciência. Às vezes é encontrar uma pessoa que você gosta, por exemplo. Às vezes é você voltar para o trabalho depois de um dia cansativo e encontrar seu filho pequeno esperando você com um brilho no olhar. Ou, às vezes, o seu cachorro, o seu gato, com um brilho no olhar, esperando você chegar. Isso faz valer o dia, né? Coisas que inspiram. Ou um momento de prece que só você e o eterno ao qual você liga é que sabem. Ninguém de fora tem como avaliar isso. Momentos que inspiram e que tocam a consciência de todos nós, objetivando estados melhores de consciência. Muitas vezes, no invisível, sem que a gente perceba, outras consciências extrafísicas, que por aqui são chamadas de mentores, guias, amparadores, protetores, tantos nomes, presenças espirituais sadias, positivas, muitas vezes projetam energias nos nossos chakras, e às vezes esse fluxo de energia novo nos inspira para algo melhor aqui no dia a dia, a gente não sabe. Muitas vezes, presenças espirituais melhores projetam blocos de ideia que entram pelo chakra do alto da cabeça e iluminam a nossa inteligência. E, de repente, escrevemos um texto legal, ou um poema, ou pensamos no infinito. E, muitas vezes, erroneamente, a gente pensa que a gente criou aquilo e, na verdade, captou aquilo. Isso não anula o poder de criação do próprio espírito, é claro, mas não há nada que o ser humano possa criar aqui que no universo, em algum outro plano, alguém já não tenha pensado. Então, na verdade, o criador de tudo é Deus, o todo que está em tudo. E a gente vai captando e com a inteligência da gente trabalhando em cima e recriando, né, sendo co-criadores da realidade, onde há o todo que está em tudo, que é o grande criador de todas as coisas. Então, esses mentores, tá, que não trabalham em cima de religião, pessoal. Eu nunca vi nenhum mentor espiritual ajudar alguém, porque esse alguém era da área X ou Y. Mentores são atraídos pelo caráter da pessoa. Semelhante atrai semelhante a nível espiritual. Eu não estou falando a nível humano, mas a nível espiritual, uma vibração X tende a atrair uma vibração X. Uma vibração Y tende a atrair uma vibração Y igual. E assim as conexões vão sendo feitas. Então, mentores extrafísicos muitas vezes estão ligados a gente a partir de outras vidas, ou mesmo no período entre as vidas, quando nós estávamos desencarnados. Fizemos amizade, a gente desce aqui para a escola da Terra, e a sala de aula da Terra, e os nossos amigos ficam dando apoio de casa, vamos chamar assim, dando uma forcinha para a gente não desistir nos momentos difíceis aqui embaixo, no meio das provas, vamos dizer assim. Então, esses mentores nos ajudam por amor, não é por doutrina. Eles nos ajudam pela luz, por discernimento, pela consciência
consciência melhor deles, assim como irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos na senda. Não é uma obrigação, é estado de consciência. Não é religião, é consciência. Não é doutrina ou lugar, é espiritualidade. E é muito legal a gente trabalhar em cima desses valores, dessas ideias, sempre de mente aberta. Mesmo que a pessoa goste de uma área, esta ou aquela, estar de mente aberta permite somar informações e conhecimentos que vêm de todas as áreas, convergindo no equilíbrio dentro dela, dentro de uma média consciente das coisas. Essa média não é só intelecto, ela também é coração. É a soma da inteligência com amor, com alegria, com ética, alavancando um processo de despertar da consciência. Estamos aqui na Terra também para isso. É difícil, não é fácil. Ninguém nunca disse que é fácil descer aqui na Terra e vencer a si mesmo. Nenhum mentor espiritual vai chegar e falar assim, olha, desce lá na Terra e vai lá e tire nota 10. Não dá para tirar nota 10 aqui embaixo, né? Agora, dá para tirar nota 5,1 e passar. Né? O problema nosso é que a gente não chega nem a 4,9 e aí acaba quicando de volta lá na frente para repetir padrões e outras coisas novamente, até a gente lá na frente conseguir galgar um nível melhor que nos atraia para outro lugar do universo, não por fuga da Terra, mas por ascensão para um outro plano, por semelhança. Estando no nível melhor, atrai-se para uma sala melhor em outro universo, em outro lugar, em outro plano, para que a gente possa progredir e alavancar novos conhecimentos. Então, espiritualidade não é consciência, não é doutrina, é pura consciência, é o valor que você tem. E, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, não bate mais as ideias de um grupo com o que ela está fazendo. E às vezes ela fica com medo de sair do grupo, porque dizem para ela que se ela sair vai dar tudo errado. Eu vi isso acontecer em muitos grupos. Por exemplo, a pessoa está num grupo cristão, seja ele qual for. Aí a pessoa resolve sair porque as ideias não estão batendo mais, ela não está se sentindo mais ligada àquilo. Está funcionando ali sem motivação, por pura obrigação, né? Ela está morta a nível de vibração para aquilo, não tem mais identidade. Ela deve sair, porque é igual um relacionamento que tá horrível, né? Não está trazendo plenitude. Aí alguém fala, se a pessoa sair, alguém vai acusar assim, saiu porque o diabo levou. Normalmente a desculpa é essa. Se a pessoa está, às vezes, num grupo espírita, onde o pessoal é um pouco mais conservador em alguma área, né? Não estou falando espiritismo, um grupo, por exemplo, espírita, a pessoa sai, aí o comentário que fica, ele saiu porque os obsessores tiraram ele. Se a pessoa às vezes está num grupo de ocultismo, só muda o nome, fala assim, foi o mago das trevas que desviou ele. Se a pessoa está num grupo de meditação oriental, alguém fala assim, ele saiu porque o ego tirou ele. Está num grupo às vezes de conscienciologia, ele está desviado da programação existencial. E a pessoa, as pessoas do grupo não falam, saiu porque o grupo estava uma porcaria, ou porque não estava batendo mais, sabe? Ou porque a pessoa tinha mais conteúdo do que o grupo oferecia e está na hora dela partir para fazer algo em outra área ou por ela mesma. E as pessoas têm direito de entrar e sair onde elas quiserem, mas existe essa pressão. E o que eu digo para vocês, se você não está satisfeito num grupo, sai, faz outro grupo, vai para outro grupo, mas vai com algo que você tem amor e identidade, né? Igual ficar num relacionamento que não há amor, fica aquele relacionamento empurrando um, agredindo o outro, em lugar de renovar as coisas. Por exemplo, uma coisa que não está batendo mais, sabe? Às vezes se odiando mutuamente. Isso acontece em grupos. Tem pessoas que não estão mais vibrando com aquilo. E torna-se hipocrisia ficar no lugar onde não vibra mais. É claro que tem casos que alguém sai de um grupo por inércia da pessoa, ou porque a pessoa foi desviada mesmo, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém com conteúdo que resolve simplesmente sair para uma outra praia, porque aquela já não está atendendo o que tem dentro. Porque nenhum lugar vai atender totalmente a necessidade de um espírito que já vem do mundo espiritual com um monte de coisa. Nenhum de nós estuda essas coisas a primeira vez, porque temos várias vidas anteriores e o período entre as vidas. Então, muitas vezes a bagagem reencarnatória que a pessoa traz, o curso intermissivo que ela traz, é maior do que o grupo está oferecendo naquele momento e ela deve partir para fazer o seu trabalho. Deixa eu dar um exemplo. Imaginem, quem gosta de futebol, um atacante que faz muitos gols, e aí entra um técnico na equipe
e pede para ele jogar recuado, jogar longe do gol. A especialidade daquele atacante é jogar de frente para o gol e fazer muitos gols. Mas o técnico pede, vem marcar na intermediária, eu não quero você perto do gol. Esse jogador que tem a fome de fazer o gol, vai começar a se sentir engessado. Ele não vai se sentir ele mesmo, ele está fora de posição, ele não gosta de jogar naquela posição, ele gosta de estar lá na frente fazendo o gol. Mas o grupo inteiro, o time inteiro aceitou a nova técnica, do técnico, a nova tática, e agora jogar recuado. E aí o time começa a jogar mal, aquele centroavante não faz mais gol e fica infeliz. Aí alguém fala, ou volta você para sua posição e vai fazer o gol, ou vai jogar em outro time, onde você possa jogar na posição que para você está melhor. Isso acontece em grupos espirituais. Eu vi grupos espíritas que eu participei, aonde muita gente ficava ali tentando desenvolver a mediunidade, não era a praia delas a coisa anímico-mediúnica ostensiva. Para alguns era a ativação dos chakras, mais do que a mediunidade. Para outros era a capacidade de mentalização, para outros era a capacidade de meditação, mas ali estava forçando a mediunidade a abrir, as pessoas ficavam anos ali jogando em posição errada, porque não tinha ninguém que pudesse organizar e falar, olha, você é melhor para isso aqui, vamos formar um timaço, cada um jogando na sua, com independência e no conjunto, todo mundo jogando a favor do próximo, mas cada um com a sua própria característica. Isso acontece em grupo às vezes também, um grupo de yoga, por exemplo. A pessoa está fazendo ali os pranayamas, as práticas de yoga, por exemplo, ou meditando, e de repente um dos chakras se ativa e ela percebe a presença de um espírito. Ela não procurou nada daquilo, a abertura do chakra que causou isso, pela própria prática do yoga. E aí ali ela vai ser podada que não se pode mexer com mediunidade, ao contrário. E aí essa pessoa vai ficar vendo coisa e vai ficar reprimida. A essa eu falo, vai mexer com a mediunidade. Aí a outra que estava lá no centro espírita, eu falo, vai você fazer meditação. Mas as pessoas ficam lacradas numa coisa só, trabalhando muitas vezes no que não gostam, não se sentem realizadas espiritualmente. E eu sempre achei que se não for para ser feliz, o que adianta mexer com a parte espiritual? Então, as pessoas têm que ser mais autênticas, mais íntegras com a espiritualidade, sem medo de sair do que não está batendo mais com ela, e elas têm que ter noção que espiritualidade não é um lugar, uma doutrina onde ela vai, é estado de consciência dela. Agora, cada pessoa que tem consciência, se sai de um lugar, não vai ficar parado, porque por consciência ela sabe que não dá, que ela faça um trabalho em outro lugar, que ela estude em outro lugar, ou que simplesmente ela faça algo por ela mesma, porque se tiver consciência a ponto de sair de um grupo por perceber que não está batendo, vai ter que bancar sozinho o que está fazendo. Isso também não é fácil, mas o importante, vocês estão felizes com a espiritualidade de vocês, o que vocês estão fazendo espiritualmente, está batendo. E outra, em alguns grupos existe uma repressão enorme, né? Tipo assim, olha, você se frequentar aqui não pode ir a outro lugar. Gente, você frequenta um grupo, por que você tem que aceitar a doutrinação de alguém num grupo de que você não pode ir a outro lugar? Ninguém deve satisfação ao outro. Poxa, eu estou num grupo e às vezes as pessoas fazem um patrulhamento ideológico muito grande. Então, por exemplo, olha, fulano não está de roupa branca hoje, e daí? Ai, fulano fez sexo ontem, e daí? Ah, fulano não fez sexo, e daí? As pessoas ficam dessa forma. E aí líderes, doutrinadores começam a regular o comportamento de um frequentador. Mas eu pergunto, por que o frequentador do grupo permite que o outro diga o que ele tem que fazer na vida pessoal dele? Imagina, deixa eu dar um exemplo. Alguns grupos só pode entrar vestido de branco. Isso é normal, é uma regra. Assim como no hospital, um médico entra de branco. Você precisa respeitar a regra da casa. Agora, um médico está na hora de folga dele, está vestido de roupa preta, foi correr ali no Parque da Aclimação ou no Ibirapuera, está de roupa preta. Uma pessoa sofre um infarto ali no meio da rua. Esse médico, olha, ele vai lá atender. Ele não vai atender a pessoa porque ele está de roupa preta e não está de roupa branca. Isso não existe, ele é médico, independente da cor da roupa que ele estiver usando. Agora, lá no hospital, ele vai botar roupa branca. Aí ele pega aquela pessoa, ele está vestido de preto, ele entra no SAMU com a pessoa e entra no hospital vestido de preto carregando a pessoa. E ele vai lá fazer a cirurgia. Não é a roupa que faz o caráter de ninguém. Agora, por exemplo, alguém participa de um grupo onde se veste a roupa branca, é a regra da casa, tem que ser respeitado. Aí vamos imaginar alguém que passou o dia inteiro pensando na reunião que seria à noite em determinado lugar, quando chega na hora da reunião ela esqueceu a roupa branca em casa e ela está de roupa azul, por exemplo, azul escura.
não vão deixar ela entrar no grupo porque não está de roupa branca, mesmo que a aura dela esteja limpinha e branquinha e brilhante. Aí uma outra pessoa que passou o dia inteiro falando mal de todo mundo e que é do grupo, chega lá com a aura toda escura, veste a roupa branca e entra. Quer dizer, que claridade é essa que está buscando? É a cor da roupa de alguém ou a cor da aura de alguém que reflete pensamento, sentimento e intenção? Então, são só exemplos que eu estou dando. Espiritualidade não é vestir um manto violeta, não é estar de roupa branca, é caráter da pessoa, é o que ela é. Agora, é claro que cada lugar que ela vai, ela precisa respeitar a regra do lugar. Eu estou colocando, quando a regra do lugar ultrapassa o bom senso e marreta a consciência do outro e esmaga. Como é que você vai ser feliz esmagado por uma doutrinação? Ou esmagado por regras demais em cima de você? Muita gente faz isso em grupo e existe ameaça. Se você sair, vai dar tudo errado na sua vida. Se você estiver infeliz num grupo e sair, você já está dando certo só de sair. Errado é ficar numa coisa que você não ama, que não tem vibração. Agora, é diferente de alguém que tem uma responsabilidade e larga um trabalho e deixa aquilo de lado, que aí complica. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando alguém larga para fazer melhor, porque ali não estava dando. E tem gente que às vezes não consegue a coragem para fazer isso, porque acha que espiritualidade é o lugar e não é consciência. Pedro, você adiantou o relógio? Já estamos na hora do primeiro intervalo? Não acredito. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o intervalo? Na volta, eu quero compartilhar aquele texto com vocês. Eu juro para vocês, pessoal que está assistindo aí na live, está vendo que eu estou falando direto aqui, eu não paro nem para respirar. Eu vou falando e eu consigo fazer isso aqui e espero que esteja sendo bem compreendido, tá bom? Vamos lá, Pedro. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Bom, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Ali na parte técnica trocou, agora é o Jean. Como o meu horário é de 11h30 a 12h30, eles trocam ao meio-dia, então tem o Pedro na primeira parte e o Jean agora na segunda. O Jean falou que agora é nós, né? Tá bom. Pessoal, eu estou planejando para a próxima semana ou a outra, os 2 próximos programas, num deles, eu vou ensinar para vocês uma prática de autodefesa com o mantra Om Namah Shivaya. Aguarde um pouquinho, ou o próximo programa ou outro, para erradicar vibrações pesadas que estiverem chegando. Eu vou ensinar para vocês um ótimo método que eu mesmo uso para mim, tá? E aí eu vou explicar quem é o Shiva, a tradução do Om Namah Shivaya, o que é um Deva, um ser de luz que se aproxima. Vai ser bem legal, tá? Ou na semana que vem ou na outra semana. E enquanto que a gente está fazendo hoje com uma live, não dá para usar música, mas os outros a gente vai estar fazendo sem a live, vai dar para usar música de fundo, fica mais legal a transmissão da informação. Outro detalhe, algumas pessoas me perguntaram essa semana, em relação ao programa da semana passada, que eu falei da dilatação da aura das mãos, da dilatação da aura dos chakras. Algumas pessoas me perguntaram sobre a dilatação do chakra coronário, no topo da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Quando a aura do chakra coronário dilata para cima, a pessoa tem a sensação de estar espichando a cabeça, ou a cabeça dilata, parecendo que está com um cabeção, ou a sensação que um tubo de luz se espicha para cima, e aí acontece um fenômeno incrível. A sensibilidade da pessoa duplica, parece que ela enxerga com os olhos embaixo e parece que ela está enxergando de cima ao mesmo tempo. E aí a pessoa, por falta de informação, pode achar que está desdobrada, e não é um desdobramento, é um espichamento do chakra coronário. Parte dela está percebendo, sem os olhos estão embaixo, diretamente em cima, e os olhos físicos percebendo a reflexão das imagens, que é o reflexo da luz nos objetos, reincidindo sobre os olhos, que traz a informação para o cérebro decodificar as imagens. Então, isso pode ser confundido com uma projeção astral concomitante com a pessoa acordada. Não é uma dilatação do chakra coronário para cima. Eu, semana passada, expliquei a dilatação do frontal e os outros chakras. Mas quando rola para cima, dá essas sensações de duplicação da percepção, parecendo que ela está para fora do corpo ao mesmo tempo e para dentro, como se ela tivesse dividido em duas, e não é o caso. Foi uma ampliação do raio de ação do chakra coronário. Agora, isso é apenas a dilatação da energia.
quando ocorre uma expansão do corpo mental por dentro da cabeça astral, e a cabeça astral dilata junto, aí isso vai gerar uma expansão da consciência, que não é apenas a dilatação da aura da cabeça, mas a ampliação do estado de consciência para estados conscienciais elevadíssimos, que aí consciência cósmica, expansão da consciência, samadhi, os nomes variam muito ao longo das diversas tradições, tá bom? Bom, eu vou ler o texto aqui, se der tempo, eu queria dividir uma pequena meditação com vocês no final. Se não der tempo na meditação, eu mostro na semana que vem. Eu recebi esse texto, tem já quase um mês. Eu faço palestras em diversos lugares. Devido à forma universalista com a qual eu apresento os temas, eu entro em muitos lugares diferentes. Por exemplo, eu faço palestras dentro da AMORC, da Ordem Rosa Cruz, em Campinas, em Jundiaí, aqui em São Paulo também, dentro da maçonaria, em várias lojas maçônicas de vários lugares, diversos grupos espíritas onde eu faço palestra, diversos grupos de Umbanda, né? Alguns grupos de hermetismo também, e as palestras livres que eu faço em geral. Então, mês passado, eu fiz uma palestra na loja Rosa Cruz de Campinas. Era a segunda vez que eu estava indo nessa loja, e ali, da primeira vez que eu tive, os guardiões espirituais da Rosa Cruz se apresentaram para mim e conversaram comigo, como já aconteceu em vários outros lugares da AMORC. E aí, dessa vez, eu fiz a palestra, vi os mesmos guardiões que sempre me recebem com bastante carinho e respeito. Eu agradeço muito a eles por isso. Eu voltei para casa, né? Eu fiquei hospedado em Jundiaí, na casa dos pais do meu amigo Léo, para voltar para São Paulo no dia seguinte. E aí, quando eu fui trabalhar, levei meu computador, fiquei até 1 da manhã trabalhando, quando eu percebi os mesmos guardiões da AMORC perto de mim, junto com os mentores que trabalham comigo do grupo dos iniciados. E os mentores dos iniciados me inspiraram a uma mensagem, que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa mensagem está destinada a uma pessoa que já se identificou para mim, é ela, embora na hora eu não soubesse para quem fosse. Eu recebi a mensagem, mandei pela minha lista do WhatsApp, meus amigos, e um desses amigos era o caso, que eu não tinha notícia há um tempão, né? Depois um outro amigo falou, acho que esse texto também é para mim. E eu acabei achando que esse texto é para todo mundo, e eu vou compartilhar ele com vocês como forma de alerta. E entendam, o alerta não é só para vocês, é para mim também e para qualquer um que tenha consciência exata do que é espiritualidade. O texto se chama Na Rosa e na Cruz, a redenção na luz, palavras de fogo numa noite de novembro. Eu vou ler o texto como está direcionado para a pessoa, que aqui eu não vou identificar, porque nem eu sabia na hora, antes dela se identificar para mim depois. Pode ser o caso de algum de vocês. O recado é muito claro, gente, tá? E espero que alcance o propósito dele. Eu tive a intuição de compartilhar esses escritos em aberto. Vamos lá, então? Eu vou ler pausadamente. Espero que isso vá direto aí ao coração de vocês mais do que à mente. Irmão, a trilha do teu querer tem te levado para onde? Tu continuas com a luz em teu coração? Ou tu tens acasalado com as trevas que te seduzem? Tu ainda te lembras dos teus guias espirituais? E como outrora, tu ainda sais do teu corpo para ter com eles? Tu te lembras do que eles generosamente te ensinaram? Ou será que o tempo apagou a gratidão do teu coração? Tu te dizias iniciado nas coisas da luz, mas agora tu és iniciado em quê? Quais são as companhias extrafísicas que frequentam tua cama e tua aura? O que ressecou o teu coração de tal maneira que te deixou tão soturno? Talvez tu te deixaste levar pelo orgulho, quem sabe? Ou os agentes sombrios te cooptaram sem que tu mesmo te apercebesses. Seja lá como for, como tu deixaste o teu oásis espiritual virar esse deserto? Se tuas mãos eram de luz, por que tu permitiste que elas perdessem o brilho? Se os teus chakras eram tão lindos, por que tuas energias ficaram toldadas? O teu eclipse consciencial e tua obtusidade durarão quanto tempo?
Tu não te sentes confuso, mesmo quando teu filho te olha nos teus olhos? Será que a inocência desse olhar te faz lembrar de como tu era antes? Às vezes, tu tens vontade de chorar, mesmo sem motivo, e tu não sabes o motivo? Quem sabe o teu coração esteja sutilmente te chamando de volta? Ou talvez, finalmente, tu tenhas enjoado das coisas que a traça rói? Quantas vezes tu criticaste teus irmãos de senda espiritual por eles se afastarem? E agora, olha tu mesmo, cabisbaixo e taciturno. Isso não te diz nada? Como tu esqueceste dos ensinamentos estelares e te anulaste desse jeito? Será que essas palavras calarão fundo em ti nessa noite? Ou, novamente, tu te farás de ouvidos moucos diante dos teus guias espirituais? Será que tu ainda és capaz de escutar a canção das esferas em teu coração? Talvez, se olhares para o teu filho adormecido, quem sabe tu compreendas algo. Você quis deixar a luz, mas só deixou a si mesmo. E agora, irmão, será que tu tens a humildade de chorar diante da luz e retomar tua canção feliz? Quem sabe, nessa noite de retificação consciencial, tu te sintas renascendo? Pois o Todo colocou um mensageiro em teu caminho. Tu tens noção disso? Chega de furar teus pés nos espinhos do teu ego. Que tal luz no caminho? Talvez tuas lágrimas tirem as traves dos teus olhos, quem sabe? Irmão, quando novamente olhares para teu filho, que seja com honra. Quando veres o sol, agradece a bênção do dia. E quando a noite chegar, admira o luar. Quando teu coração te convocar, não faltes. Quando a canção das esferas chamar, voa espiritualmente. Quando as trevas te pressionarem, fia-te na luz. Quando te sentires alquebrado, lembra-te dos teus guias espirituais. Quando te encontrares com teus irmãos de senda, regozija-te. Quando os pensamentos cinzentos te acicatarem, ora de todo o coração. Quando a curriola das emoções daninhas te assediarem, resiste tenazmente. Quando as más companhias tentarem te afastar da espiritualidade, reage. Quando os agentes sombrios vierem com os espinhos, converte tudo em luz. Quando o aguilhão da dor te visitar, compreende qual é a lição que isso ensina. Quando meditar, lembra-te do teu alvo real, que é vencer a ti mesmo. Quando tu estiveres lendo essas linhas, agradece ao Todo. Quando deitar o teu corpo no leito, pensa nas estrelas. Que essa mensagem chegue a ti, em meio às tuas lágrimas redentoras. Pessoal, recebi isso do Grupo dos Iniciados, depois da palestra na Rosa Cruz, no dia 27 de novembro de 2019, em Jundiaí. Eu tinha vindo de Campinas para dormir em Jundiaí, e essa mensagem, logo que eu recebi, eu tenho uma lista de amigos, não é uma lista aberta, são amigos meus que eu fiz ao longo da vida, e aí quando eu escrevo um texto novo, eu mando para eles, né, no WhatsApp, e aí um deles, um pouco depois, falou, cara, eu estava olhando para o meu filho e estava pensando justamente essas coisas, a mensagem é para mim. E depois um outro amigo falou assim, olha, eu não sei se a mensagem era para mim, mas eu senti um monte de coisa que bateu para o meu caso. Aí eu resolvi disponibilizar essa mensagem, eu postaria lá no site do IPPB, e não fiz isso até agora. Por quê? Eu resolvi guardar aqui para o programa, e postei esse final de semana, postei ontem pelo site. O pessoal que recebe os textos lá, periódicos, já devem ter lido ou vão ler segunda-feira. E aí agora estou compartilhando o texto aqui com vocês, aqui na rádio. Espero que essas palavras sejam positivas também para vocês. Agora, como vai dar tempo, deixa eu mostrar uma pequena meditação para vocês, tá? Dentro da cosmogonia hindu, você fala de Brahman, o absoluto, o supremo, o todo que está em tudo. E divide Brahman em 3 aspectos: Brahma, Vishnu e Shiva, né? Criador, preservador e transformador. Então, cada um dos 3 aspectos fenomênicos na manifestação,
tem algum tipo de característica, né? Roupas, cores, adereços, e cada um deles tem um animal de poder, um veículo pelo qual, simbolicamente, o Deus sai do céu e vem até a terra. Então, o animal, por exemplo, do Deus Shiva é um touro branco chamado Nandi. O animal de Vishnu é um mix de águia com ser humano, chama-se Garuda. E o animal de Brahma é um cisne branco, que se chama Hamsa. Quando, em sânscrito, você quer falar de algo supremo, você coloca antes para ou paramá. Então, quando você fala cisne de Brahma, você fala Hansa. Ah, é o cisne supremo, você fala Paramahansa. Então, ao longo da história da Índia, muitos discípulos, para homenagearem seus mestres, os chamaram de Paramahansa, como um título dado, né? Por exemplo, Paramahansa Ramakrishna, Paramahansa Yogananda. Então, na história da Índia, surgiram muitos mestres em que os discípulos deram o título de Paramahansa, tipo, você desceu do céu, amando de Deus, como um cisne, para pousar entre os homens e fazer o bem. Quer dizer, você é um Paramahansa. Então, por isso, muitos mestres ganharam esse título de Paramahansa. Agora, Paramahansa se refere também ao cisne de Brahma, que é Hansa, ou Paramahansa, que é um cisne branco. Então, muitas práticas respiratórias são feitas usando o nome de Hansa como mantra, né? Na inspiração e na expiração. Não é o que eu vou passar aqui para vocês, porque seria algo mais específico de uma prática de yoga. O que eu quero passar para vocês é uma meditação, uma visualização. A figura de um cisne branco, da forma que você quiser imaginar, ela representa a paz de espírito, paz de Deus. O Hansa, como se Deus tivesse mandado o cisne para transformar o teu coração num lago plácido, para que o cisne nade nas águas pacíficas do seu estado de consciência no coração. Ou seja, dentro da gente é uma corredeira violenta. Medita, transforma a corredeira num lago tranquilo, onde Hansa navega calmamente. Então, uma visualização yogi ancestral é utilizando a capacidade da imaginação, usando ou o chakra da testa ou o chakra cardiorrespiratório, visualizar a imagem de um lago, a pessoa está de olhos fechados, visualiza um lago tranquilo e um cisne tranquilamente navegando de frente a ela, como se ele viesse lentamente de frente, né? Devagarzinho, bem devagar, até parar frente a frente com ela, e a pessoa presta atenção nessa imagem do cisne, enquanto que ela concentra no nome de Hamsa ou Paramahansa mentalmente, por alguns minutos. Por incrível que pareça, esta pequena visualização tem o poder de harmonizar as energias e harmonizar os estados da mente. Tentem fazer até, assim que o programa acabar, fecha os olhos e faz um pouquinho. Um lago tranquilo, um cisne branco ali quietinho, representando a paz que você quer dentro de você, por alguns instantes. Fica quietinho, somente isso. Esquece a vida caótica lá fora, esquece encrencas de fora. Harmoniza a mente, a figura do cisne, Hansa ou Paramahansa. Nesta hora pode se acoplar qualquer mantra que a pessoa quiser, o mantra Om, ou, por exemplo, um dos mantras associados a Brahma, daí o próprio mantra Om já reflete tudo isso, Om, Om. Mais para frente eu vou ensinar algumas práticas de mantras para vocês em outros programas. E eu recebi um texto também do grupo dos iniciados que fala do Hamsa, que por isso que eu estou acoplando nessa visualização para vocês. Olha o que o texto diz, Jean. Com o arco do discernimento espiritual, mira a bem-aventurança, projeta a seta do amor e atinge o coração do Supremo. Age como sábios de outrora e escala o Himalaia de ti mesmo. Verte paz no teu olhar, pois o teu alvo é a consciência cósmica. Mergulhe em teu coração e nada nas águas ternas. Respira o sopro vital com consciência. Torna-te Hansa, torna-te o cisne. Quer dizer, medita no cisne, que o cisne seja você. Isso é paz de espírito, uma coisa de tranquilidade na mente. Uma prática simples dessa, muitas vezes a pessoa não valoriza, porque ela é tão simples, Jean, que na agitação da pessoa, vou fazer isso aí, não presta, ela nem parou para prestar atenção no que está o pano de fundo disso. A imagem de um cisne, ela acarreta a associação mental de paz, um cisne num lago plácido. Você não está falando de um ganso que vem correndo atrás de você num terreno. Né? O ganso num terreno, Jean, ele protege mais do que um cachorro, porque eles fazem muito barulho. O assaltante entrou e o ganso, a altura do ganso, bate exatamente com o baixo ventre de um homem. Então ele
taca o bico logo ali naquela área, o cara... Alguém que vê ganso normalmente corre, né? Eu tô falando de um cisne num lago. Eu me lembrei disso agora já. Um amigo meu lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, tinha um terreno que tava, toda hora alguém entrava lá. Ele botou um grupo de gansos, nunca mais entrou ninguém. Eu acho que o assaltante tomou uma picada num lugar vital e nunca mais voltou lá. Então eu tô falando cisne num lago ali tranquilo, quietinho, e você mentalmente prestando atenção nisso. Se quiser colocar uma música de fundo suave enquanto faz a visualização, seria perfeito. Alguém que queira fazer uma prece dentro da linha que gostar mais, faça, mas mantenha a imagem do cisne, que é uma imagem de paz. Nesse momento, fazendo essa correspondência mental, é praticamente a pessoa e o cisne se tornam um só na mente. Então ela também se torna um Paramahansa. Jean se torna um veículo de Brahma, um emissário do divino naquele instante, dentro dela mesma, permitindo uma paz que pode ajudá-la a enfrentar a loucura, a parte caótica e a briga das pessoas por fora. É como se ela fosse para dentro para ganhar forças, ganhar paz, para que com essa paz ela compreendesse a loucura dos outros. É uma técnica simples, gente, experimenta, mas talvez ela dê um efeito muito legal para vocês, né, ao fazer em casa, quietinho, é claro, sentado no seu quarto, uma música de fundo legal, vai ser bem interessante. Outra coisa, Jean, às vezes, por falta de informação, a família da pessoa não entende o que ela está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou aqui no quarto fazer uma meditação, por exemplo, essa ou qualquer outra. A família está na sala vendo TV e não entende o que ela foi fazer no quarto. Aí, devido à falta de informação, aí um familiar fala assim, eu acho que ela foi fazer aquelas macumbas lá no quarto, por falta de entendimento. Aí a pessoa fecha a porta e coloca um mantra de fundo, um Om Namah Shivaya, por exemplo, acende um incenso de sândalo, né? Tá ali quietinha na dela, não está incomodando ninguém, meditando. Aí o cheiro do sândalo atravessa por baixo da porta, aí um familiar lá na sala, às vezes assistindo uma programação vazia, fala assim, eu acho que ele acendeu o defumador lá dentro, não sabe a diferença do incenso para um defumador. E pior, escuta o mantra Om Namah Shivaya baixinho lá e fala, e é ponto de Xangô. E começa a demonizar a prática da pessoa, porque é claro, muita gente demonizou os cultos afro-brasileiros, um absurdo isso, uma expressão cultural que o Brasil tem, oriunda da África, e isso é do povo, não tem como tirar ou demonizar, isso é uma besteira. E aí a pessoa confunde e fala assim, tá vendo, desde que começou a frequentar um grupo espiritual, tá fazendo macumba no quarto. E a família está reunida assistindo uma programação de TV vazia, todo mundo com a mente na inércia e acha que o outro que está meditando é que está errado. Então, eu descobri, Jean, no hospício, se você está lúcido, os outros malucos te estranham. Eles olham para você e falam, aquele ali é estranho, ele está quieto. Então, se uma pessoa gosta da parte espiritual e medita ou faz alguma coisinha quietinha, a agitação da família não vai gostar disso, nem vai permitir, e a pessoa vai ser demonizada em casa. Eu não estou falando de fanáticos, porque tem também o outro lado. Uma pessoa que vai estudar a parte espiritual, fica fanática por aquilo e já não conversa com a família. Aí já é desequilíbrio do estudante espiritual. Estou falando o contrário. Quando a pessoa não fez nada para ninguém, está ali meditando num cisne e sendo acusada de estar endemoniada. Quando endemoniada, está a inércia da família lá na sala, vendo a programação de TV vazia, cheia de porcaria. Né? E outra, você vai escutar música boa, uma música de qualidade, Jean. Às vezes uma coisa instrumental, elaboradíssima. Levou anos para aqueles músicos fazerem aquilo. Aí alguém acostumado com música ruim, de qualquer nível que seja, fala assim, olha lá, escutando música para boi dormir, por que escuta aquela porcaria? E porcaria é o que a pessoa está ouvindo. Então, no hospício, se você tiver lúcido, os malucos vão te estranhar. Então, é de bom tom que todo mundo que estuda a parte espiritual não espere compreensão dos outros. Pelo contrário, você seja essa compreensão de que os outros estão num nível de consciência agitado. Se você estiver mais tranquilo, você vai poder observar isso melhor. E que a sua tranquilidade não vire arrogância para você achar que é superior aos outros. Não é isso, não. Eu estou falando, é muito bom ficar bem por dentro. Porque estando bem por dentro, você até irradia algo bom a favor da incompreensão dos outros. Porque senão não é meditação. Se você ficar por dentro agoniado com o que os outros estão pensando, é algo ruim. Não.
por dentro bem, para inclusive compreender a ignorância alheia e trabalhar com todo mundo de forma igual, descer no seu bairro, conversar com todo mundo, lidar naturalmente com todas as pessoas, ter seu trabalho, seu estudo, vai namorar, vai praticar um esporte, vai andar de bicicleta, vai sair com o seu cachorro, vai conversar com seus amigos, sabe? Vai jantar com os amigos, vai no aniversário, participa do mundo, mas sem perder o nível de consciência seu, compreendendo que o mundo é assim, melhora o que você puder. Agora, você não terá como melhorar nada fora se você estiver agitado por dentro. Então, é praxe para qualquer estudante espiritual alguma coisa que harmonize você por dentro. Pode ser a prece, meditação, práticas bioenergéticas, ativação de chakras, práticas respiratórias, concentrar no mestre e tal, o que você quiser dentro da linha que você quiser, desde que aquilo te traga paz de espírito para ajudar você a enfrentar essa loucura, essa coisa caótica no momento da vida na Terra, para que você não desequilibre, perca toda a espiritualidade no desequilíbrio, porque você não está bem consigo mesmo, mesmo estudando a parte espiritual. Pelo contrário, se não for para ser feliz, tem algo errado com você. Não julga ninguém que não estuda essas coisas, pelo contrário, usa o teu estudo e tua prática para compreender os outros. Entenda, cada um tem seu momento de despertar, não se julga melhor ou pior do que ninguém, seja você mesmo, mas trabalha com você mesmo por dentro, num cantinho, alguma coisa. Essa técnica do cisne, Ramsa, pode ajudar você, embora essa técnica tenha surgido entre os velhos rishis da Índia, os velhos sábios de outrora, não a Índia de hoje, a Índia de outrora, é uma prática factível para qualquer pessoa que medita, qualquer estudante espiritual de qualquer área. Você não precisa mudar de linha espiritual porque vai fazer uma meditação orientada pela velha Índia. Não, segue com a tua linha espiritual, mas utiliza o recurso. Jean, quantos yogis utilizaram esse recurso para poder conviver com a incompreensão do mundo externo e harmonizar por dentro e ficar de boa consigo mesmo? Porque se não for para ficar de boa consigo mesmo, tem algo muito errado. E se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com o Jean, nem com ninguém, nem com nenhum de vocês. Então, isso começa dentro da gente, tá bom? Jean, estamos em cima do laço. Pessoal, acho que eu acabei falando muito hoje, viu? Então, semana que vem ou a outra, eu vou trazer um mantra do Shiva. Se eu puder usar música, eu trago um mantra para vocês ouvirem aqui. Aí a gente compartilha junto com música e aí fica um pouco mais gostoso o programa com trilha sonora, tá bom? Muito obrigado. E outra, lembrem que o nosso programa, ele tem a alma do Abrigo de Cães, que a Rádio Mundial ajuda, que é procães.org.br. Entra lá, procães.org.br, ajuda lá na manutenção dos cachorros do abrigo, doando ração, algumas coisas legais. Sempre eu vou falar isso no programa, porque o nosso programa, a alma do programa é o Abrigo de Cães, por isso que a gente está aqui também, né, Jean? Para dar uma força lá. E muito obrigado de vocês estarem nesse domingo ouvindo a gente, tá bom? Continua aqui na Mundial e um grande abraço para vocês.